Há um conhecimento oculto que foi cuidadosamente apagado da história. Uma sabedoria tão poderosa que ameaçava impérios e desafiava dogmas. Uma tradição tão antiga quanto os próprios bosques sagrados da Europa. A sabedoria dos druidas. Mas quem eram esses misteriosos sacerdotes? Por que sua verdadeira essência foi silenciada? O que sabemos hoje são apenas fragmentos. Ecos distorcidos de uma era onde a magia, a natureza e o espírito humano eram um só. Os druidas eram muito mais do que meros xamãs ou conselheiros de reis. Eles eram os guardiões de um conhecimento que transcendia o tempo. Um conhecimento capaz de moldar realidades, manipular as forças invisíveis da natureza e conectar o homem ao grande mistério da existência. Mas este saber foi perdido, ou melhor, escondido. O que exatamente os druidas sabiam? Que segredos foram apagados pelos conquistadores romanos? E, acima de tudo, existe alguma forma de recuperar essa sabedoria ancestral? Hoje, vamos mergulhar no fundo da névoa do passado, desenterrar os mistérios esquecidos e revelar o que ninguém quer que você saiba sobre os druidas. Prepare-se, pois essa jornada pode mudar sua percepção da realidade para sempre. Para entender o segredo perdido dos druidas, primeiro precisamos desfazer as distorções históricas que foram lançadas sobre eles. Diferentemente do que muitos acreditam, os druidas não eram apenas sacerdotes de tribos celtas. Eles eram os detentores de um conhecimento esotérico profundo que combinava magia, astronomia, medicina e filosofia. Suas origens são envoltas em mistério, mas os registros mais antigos sugerem que os druidas já existiam muito antes da chegada dos romanos à Gália e à Bretanha. Alguns estudiosos especulam que suas raízes remontam a antigas civilizações megalíticas, os construtores de monumentos como Stonehenge. Suas tradições foram passadas oralmente, através de um sistema rigoroso de aprendizado que poderia levar décadas. O mundo dos druidas não era governado por dogmas religiosos fixos, mas sim por uma compreensão fluida e profunda das forças naturais. Eles acreditavam na sacralidade da terra, da água, do ar e do fogo, não como meros elementos, mas como manifestações de uma inteligência cósmica. Para eles, tudo na natureza estava vivo e interligado, pulsando com uma energia invisível que poderia ser canalizada e manipulada por aqueles que conhecem os segredos certos. E é aqui que começamos a compreender por que esse conhecimento foi ocultado. Quando o Império Romano expandiu suas fronteiras, encontrou nos druidas uma ameaça muito maior do que apenas guerreiros celtas. Os druidas não apenas guiavam reis e exércitos, eles eram os guardiões de uma espiritualidade que não podia ser dominada, de uma conexão direta entre o homem e os deuses que não precisavam de templos de pedra nem de sacerdotes intermediários. Isso era perigoso. Júlio César, ao invadir a Gália, descobriu que para subjugar os celtas era preciso destruir os druidas. Seus rituais foram proibidos, seus locais sagrados queimados e seu conhecimento sistematicamente apagados. Mas será que tudo estava realmente perdido? Na verdade, os segredos dos druidas podem ainda estar escondidos, codificados em símbolos, lendas e práticas que sobreviveram nas sombras da história. Agora, vamos explorar esses mistérios e entender o que os druidas realmente sabiam. Para compreender os segredos dos druidas, precisamos olhar além dos registros históricos fragmentados e penetrar no coração de sua filosofia. O que diferenciava os druidas de outras sabedorias e sacerdotes da antiguidade era sua abordagem ao conhecimento. Para eles, a sabedoria não era apenas algo que se aprendeu, era algo que se vivia. Seu treinamento era árduo. Um aspirante a druida passando até 20 anos em aprendizado, memorizando mitos, leis, astrologia, medicina e, o mais importante, os segredos do outro mundo.
o reino invisível onde os deuses e os espíritos ancestrais residem. Mas qual era o verdadeiro poder dos druidas? Eles compreenderam um princípio essencial que se perdeu na modernidade. A natureza e a consciência humana são espelhos um do outro. Cada rio, cada árvore, cada animal vibra em sintonia com aspectos ocultos da mente. Isso fez com que, ao estudar e se conectar profundamente com a natureza, um druida pudesse acessar um nível de percepção além do ordinário. Os druidas viam o tempo como um ciclo, não uma linha reta. Eles sabiam que a história se repetia, que os mesmos padrões aparecem em diferentes escalas de existência. Isso lhes permitiria prever eventos futuros, não como videntes comuns, mas como aqueles que entendem os ritmos da criação. Mas talvez o mais intrigante fosse seu domínio sobre o poder das palavras. Para os druidas, a palavra era mágica. O som, a vibração e a intenção tiveram um impacto direto na realidade. Eles conheciam encantamentos que podiam variar mentes, curar doenças ou até mesmo invocar forças invisíveis. Essa prática era semelhante ao que hoje chamamos de mantras ou orações, mas carregava uma profundidade que ia além do simples ato de falar. Cada palavra era escolhida com precisão cirúrgica para ressoar com as energias do universo. Isso explicaria por que seu conhecimento nunca foi registrado por escrito. Escrever era limitado à magia das palavras. E certos mistérios só poderiam ser transmitidos oralmente, de mestre para discípulo, mantendo sua força intacta. Mas ainda há mais. Os druidas também eram mestres dos símbolos e da geometria sagrada. Seus locais de culto não eram templos de pedra fechados, mas sim os próprios bosques e círculos de pedra, onde a energia da terra fluía livremente. Alguns teóricos sugerem que esses locais eram pontos de energia na rede magnética do planeta, usados para rituais que ampliavam a consciência e alteravam os estados mentais. Mas como funcionavam esses rituais? E seria possível resgatar essa sabedoria hoje? No próximo segmento, mergulharemos ainda mais fundo nos segredos dos druidas e exploraremos como seu conhecimento poderia moldar a realidade. Se os druidas possuíam um conhecimento tão vasto e poderoso, o que exatamente eles faziam com ele? Como aplicar essa sabedoria na prática? Para entender isso, precisamos mergulhar em suas técnicas e rituais mais enigmáticos. Práticas que vão além da mera contemplação da natureza e entrariam no domínio da alquimia espiritual e da manipulação sutil das energias do mundo. Os druidas e o outro mundo diferente da visão moderna, os druidas não viam a realidade como algo fixo e material. Eles acreditavam que o nosso mundo era apenas uma camada superficial de uma realidade muito maior, dividida em múltiplos planos de existência. Entre esses planos estava o outro mundo, um reino invisível onde os deuses, os espíritos da natureza e os ancestrais residiam. Mas esse não era apenas um conceito filosófico. Os druidas praticavam técnicas para atravessar essa barreira entre os mundos. Através de rituais específicos, como jejuns, cânticos e o uso de ervas sagradas, eles alteravam sua percepção e acessavam essas dimensões ocultas. Em muitos aspectos, esse processo se assemelhava às práticas de xamanismo ocorridas em culturas ao redor do mundo. E há promessas de que essa conexão com o outro mundo não era apenas um ato de fé. Para os druidas, era um meio prático de obter conhecimento, prever eventos e até influenciar a realidade física. A magia do carvalho e o vínculo com a natureza, se há um símbolo universalmente associado aos druidas, é o carvalho. Essa árvore era sagrada porque representava a interconexão de todas as coisas. Suas raízes penetravam nas profundezas da terra, seus galhos tocavam o céu, e seu tronco era a ponte entre os dois mundos. Os druidas
Acreditavam que cada árvore possuía uma consciência e que certos locais sagrados, como bosques de carvalhos ou teixos, eram portais energéticos. Eles realizaram cerimônias nesses locais para absorver a força vital da natureza e ampliar suas próprias capacidades espirituais. Um dos elementos mais misteriosos associados aos druidas era o visco, uma planta parasita que cresceu nos carvalhos e foi considerada um presente dos deuses. Segundo os relatos romanos, os druidas colhiam o visco com lâminas douradas e realizavam rituais para ativá-lo como um elixir de cura e poder espiritual. Mas aqui surge uma grande questão. Como os druidas entenderam a energia vital da natureza e como a utilizaram? O conhecimento oculto da energia. Os druidas possuem um conhecimento avançado sobre forças invisíveis. Há relatos que indicam que eles manipulavam essas energias, da mesma forma que as tradições orientais falam sobre o chi ou o prana. Eles compreenderam que cada ser vivo possuía um campo energético que poderia ser harmonizado ou alterado. Seus rituais e cânticos tinham o propósito de alinhar esse fluxo de energia, seja para a cura, para a comunicação com entidades espirituais ou para influências no mundo físico. E aqui está um detalhe intrigante. Os símbolos druídicos e a geometria sagrada, os poucos símbolos que restaram de sua tradição, parecem conter padrões matemáticos precisos, semelhantes à flor da vida e ao cubo de Metatron. Isso sugere que os druidas conheciam a linguagem vibracional do universo e a aplicavam em seus ensinamentos e rituais. Mas qual era o verdadeiro propósito de toda essa sabedoria? Seria possível recuperar esses conhecimentos e aplicá-los na vida moderna? No próximo segmento, exploraremos como os ensinamentos dos druidas podem ser usados nos dias de hoje e quais práticas ancestrais ainda podem ser redescobertas. Os druidas acreditavam que a verdadeira sabedoria não estava apenas no conhecimento, mas na experiência direta da realidade. Suas práticas não eram meros rituais simbólicos, mas métodos precisos para expandir a consciência, harmonizar-se com a natureza e acessar níveis mais profundos de percepção. Mas como podemos aplicar esses ensinamentos hoje? Como podemos resgatar a essência do saber druídico e utilizá-lo em nossa vida cotidiana? Conexão com a natureza. Viva a primeira e mais fundamental prática druídica é a reconexão com a natureza. Para os druidas, a floresta era um templo vivo e cada árvore, pedra e rio carregava uma energia específica. Hoje, em um mundo onde estamos cada vez mais desconectados da Terra, essa prática se torna essencial. Exercício prático. Escolha um local na natureza. Pode ser um parque, uma floresta ou um jardim. Sinta-se em silêncio, respire profundamente e observe o ambiente ao seu redor. Feche os olhos e tente sentir a energia do local. Se houver uma árvore na próxima, encoste-se nela e imagine que sua própria energia está se entrelaçando com a dela. Isso fortalecerá sua conexão com o fluxo natural da vida. O poder dos encantamentos e palavras mágicas. Os druidas sabiam que as palavras carregam vibrações que podem influenciar a realidade. Eles utilizaram cânticos e encantamentos para harmonizar suas mentes e manifestar mudanças. Esse princípio sobrevive em muitas tradições espirituais, desde os mantras orientais até as orações ocultistas. Exercício prático. Escolha uma afirmação ou palavra que represente um estado de espírito desejado, como harmonia, força ou sabedoria. Ao acordar e antes de dormir, repita essa palavra em voz alta ou mentalmente, sentindo sua ressonância dentro de você. Com o tempo, essa prática ajudará a reprogramar sua mente e alinhar sua energia com a intenção escolhida. O ciclo do Ma. Tempo e os rituais.
Sazonais os druidas compreenderam o tempo como cíclico e se honraram com as mudanças das estações. Eles celebravam os solstícios e equinócios como momentos de transformação energética, ajustando suas ações conforme os ritmos da natureza. Exercício prático. Preste atenção nos ciclos naturais ao seu redor. No solstício de inverno, reflita sobre o que precisa ser deixado para trás. No equinócio da primavera, plante novas intenções. No solstício de verão, celebre suas conquistas. E no equinócio de outono, prepare-se para a introspecção. Essa prática traz mais equilíbrio e propósito à sua vida. O uso dos símbolos sagrados. Muitos dos símbolos druídicos escondem códigos antigos que refletem princípios cósmicos. O Triskelion, por exemplo, representa o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, enquanto o nó celta simboliza a eternidade e a interconexão de todas as coisas. Exercício prático. Escolha um símbolo druídico que ressoe com você e medite sobre ele. Desenhe-o em um papel ou visualize-o em sua mente, sentindo sua energia. Você pode usá-lo como um amuleto, uma tatuagem simbólica ou um objeto de foco durante uma meditação. 5. O silêncio e a sabedoria. Interior, os druidas valorizavam o silêncio como uma ferramenta de poder. Eles acreditavam que, ao sorrir a mente, era possível ouvir a voz dos deuses e acessar o conhecimento oculto do universo. Exercício prático. Reserve alguns minutos por dia para praticar o silêncio absoluto. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e simplesmente respire. Sempre que sua mente devagar, retorne ao momento presente. Esse exercício será útil para desenvolver sua intuição e sua capacidade de perceber sinais ao seu redor. Essas práticas são apenas um vislumbre do que os druidas sabiam, mas já são o suficiente para começar a despertar sua conexão com essa sabedoria ancestral. Os druidas eram mais do que simples sacerdotes ou místicos. Eram guardiões de um conhecimento que transcende o tempo. Sua sabedoria, codificada na natureza, nas palavras e nos rituais, revela um entendimento profundo da realidade que ainda ressoa nos dias de hoje. Mas por que esse conhecimento foi perdido? Ou melhor, será que realmente foi? Ao longo da história, muitos procuraram superar os ensinamentos druídicos, mas sua essência sobreviveu nas tradições esotéricas, nos símbolos ocultos e nas práticas espirituais que ainda carregam fragmentos de seu saber. O que os druidas entenderam sobre a interconexão da vida, o poder das palavras e a manipulação da energia continuam a ser treinados, não apenas por historiadores, mas por aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da existência. E, agora, a pergunta que fica é: o que faremos com esse conhecimento? O segredo perdido dos druidas nunca esteve realmente perdido. Ele sempre esteve oculto nas sombras da história, esperando para ser redescoberto por aqueles que ousam olhar além do véu da ilusão. Quem busca esse caminho encontra mais do que respostas, encontra uma nova forma de ver o mundo. Uma visão onde tudo é sagrado, onde cada momento carrega um significado oculto e onde o verdadeiro poder não vem do controle, mas da harmonia com as forças invisíveis que regem a realidade. Afinal, os druidas nunca buscaram dominar o mundo. Eles procuraram compreendê-lo. E você? Você está pronto para trilhar esse caminho?